Boa tarde, Vintage. O mais forte. Boa tarde. Coisa boa é estarmos diante da presença do Senhor no dia de hoje. Se você está nos visitando pela primeira vez, eu já queria abrir dizendo que esse é o melhor lugar aonde você poderia estar em toda a face do mundo. E não é exagero o que eu estou falando. Nós não somos o tipo de igreja que tem 5 cultos na semana e fazemos vários eventos. Então, esse é o momento que a gente espera a semana toda para estar junto do povo de Deus, para clamar ao Senhor, para ouvir a palavra dEle e para sair em missão. Nós somos uma igreja missional e cremos nisso. E meu nome é Felipe, vulgo Barba. A maioria do pessoal me conhece por Barba, talvez alguém não me conheça. Pela graça do Senhor Jesus, eu sou um dos pastores aqui da Vintage. E eu estou muito alegre com o momento que o pastor nosso, o Jack, está tirando de folga, de férias, ele está descansando. Então, igreja, continue orando pelo nosso pastor, que ele possa descansar aos pés do Senhor, que ele possa ficar tranquilo, para que ele possa voltar com toda a força, com todo o ânimo, com todo o vigor. Amém? Quem aqui está orando pelo descanso do nosso pastor? Acho que todo mundo está orando, né? Pedindo que o Senhor dê realmente um descanso para ele e ele volte com tudo. Eu queria agradecer muito também ao pastor Jack por dar essa oportunidade para a gente estar pregando essa noite, por cada pastor que tem acompanhado a gente todo esse tempo. E eu queria muito falar sobre amizade hoje. E por que eu quero falar sobre amizade? Porque ela está intimamente ligada ao amor. E o mundo e as vozes da cultura, eles tentam imprimir até dentro da igreja. E isso tem invadido cada vez mais dentro da igreja aquilo que o mundo pensa sobre o amor. No mundo, o amor é aquele que diz assim: você tem que aceitar eu do jeito que eu sou. É assim que funciona. O amor, e é bonito falar isso. No mundo, na Globo, é bonito falar isso aí. Não, você tem que me aceitar do jeito que eu sou. Só que a gente acredita na palavra de Deus. Nós acreditamos em como que o amor é revelado através de Jesus na sua palavra, e não aquilo que a cultura tenta imprimir, e não naquilo que o mundo tenta dizer para nós. O mundo não tem o poder de dizer como que é uma amizade, assim como o mundo também não tem o poder para nos dizer como que é um casamento, como que funciona um casamento. Da mesma forma, ele não pode dizer para nós como que nós educamos os nossos filhos, mas quem diz isso é a palavra do Senhor, e ela é suficiente para nós, para o povo de Deus, ela é tudo. Então vocês vão ver que o título é Lázaro, como Jesus ama os seus amigos, mas antes de entrar em qualquer milagre, nós primeiro precisamos viver o ordinário. Primeiro a gente precisa viver aquilo que é dia a dia, o chão da fábrica, como a gente fala. Então, nós vamos ver Jesus amando profundamente uma casa, amando profundamente uma família. E nós não temos muitos textos para falar sobre isso, mas alguns deles a gente pode embasar e ver o que aconteceu, como que Jesus amava essa casa, como que o Senhor descansava também. Sim, o nosso Senhor, Ele não apenas fazia a missão, ia levar o seu nome, ia levar o evangelho, mas Ele também tinha um ponto de descanso, um ponto que Ele ia e Ele ficava com essa família. E a gente não vai ficar ouvindo o que o mundo diz. A gente já está pouco se lixando para o que o mundo fala sobre o amor, sobre a amizade. Nós queremos saber o que a palavra do Senhor tem a dizer para nós nessa noite. Eu queria começar lendo um texto, pedir para vocês abrirem. O primeiro texto vai ser João 15, versículo 12 em diante. E é muito engraçado isso, porque quando o mundo diz que o amor, ele não tem um parâmetro de ordem, ele não diz aquilo que a gente tem que fazer, ele é livre, a gente já começa com o versículo dando uma paulada na nossa cabeça. Ele simplesmente é uma ordem do Senhor para nós. Enquanto o mundo vai dizer que nós temos que ser dessa maneira, que nós não mudamos, Senhor Jesus está dizendo que sim, nós precisamos mudar, nós precisamos nos amoldar a Ele e à palavra dEle. João, capítulo 15, versículo 12. Todo mundo achou? Começamos assim: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são os meus amigos, se fizerem o que lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque um servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho-vos chamado vocês de amigos, porque
tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu vos escolhi e designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, eu lhes conceda. O que lhes ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros. Ou seja, Jesus inicia esse texto falando, ele inicia essa conversa com seus amigos, falando, eu tenho uma ordem para vocês. A ordem que eu dou para vocês é amar. Mas Jesus não fica apenas na ordem, ele ensina como amar. E como que é o amor de Jesus? O amor do nosso Senhor, ele é um amor sacrificial, ele é um amor que ele é redentivo, é um amor de entrega total, de submissa a Deus Pai. Ele entrega tudo por nós. E como que é a nossa entrega para os nossos amigos? Como que nós temos amado os nossos amigos? Jesus, ele entrega tudo. No versículo 12 e no versículo 17, há uma ordem. E isso não é um pedido, ele diz, ameis uns aos outros. Nós temos um amigo todo-poderoso e ele intercede por nós diante do Pai. Como que nós temos sido amigos? Essa é a grande pergunta para nós. Lendo esse texto e vendo como Jesus faz, olha o que Jesus diz, como que tem que ser amizade. Ninguém tem maior amor do que esse, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são os meus amigos se fazem o que eu lhe ordeno. Já não vos chamo de servos. Nós não somos somente servos do Senhor, nós somos amigos do Senhor. O Senhor nos chama a uma entrega total. E como que nós temos respondido isso nas nossas amizades, no nosso dia a dia, na nossa comunhão? Nós temos fugido da comunhão? Nós temos fugido de estar juntos, por mais que a gente fique pouco tempo junto, como eu mesmo falei no começo, não são grandes eventos que a igreja tem, mas aqueles eventos que a igreja tem, será que a gente quer estar junto com os irmãos mesmo? Ou a gente tem fugido da comunhão, a gente tem fugido de nos entregar, de ter sacrifício também? Tu tem orado pelos teus amigos? Tu está perto, tu te importa? A gente tem que se lembrar que nós não somos o centro do universo. Esse é o grande ponto. Por isso que Jesus diz que nós temos que amar ao outro, porque nós já nos amamos bastante, o suficiente, para ter que se amar mais ainda. Jesus está dizendo, você tem que amar o outro, nós não somos o centro do universo. O quanto que nós temos orado pelos nossos irmãos, nos preocupado realmente, se aquele irmão está precisando de algo, e não somente cobrar ele. É importante cobrar às vezes aquela pessoa que está do nosso lado, que está crescendo, mas o quanto que nós temos nos preocupado uns com os outros. Um exemplo claro disso, claro de que Jesus se preocupa com os seus amigos. Eles são discípulos, mas eles são amigos íntimos de Jesus. Pedro está ali com os outros discípulos. E o que ocorre? Jesus começa a entender o que está acontecendo. Ele olha para Pedro e fala para Pedro, Pedro, olha só, Satanás queria peneirar a todos vocês. E de ti em específico, ele queria roubar a tua fé. Ele quer peneirar, até só ficar só a tua fé, e depois jogar a tua fé fora. Jesus está tão preocupado com seus amigos, que ele fala algo, mas eu intercedi por ti, eu roguei por ti, para que isso não acontecesse. E quando tu voltar para mim, porque o Senhor sabe muito mais do que nós não sabemos a esse ponto, de eu virar para o pastor Gabriel, olha, eu orei por ti, e vai acontecer algo, não tem esse poder. Mas Jesus é todo poderoso, ele é o amigo todo poderoso. Nós não temos só um amigo todo poderoso, mas ele é bom. E isso é maravilhoso, porque ele tem todo o poder e ele ainda é bom. Então ele olha para Pedro e diz, Satanás queria peneirar a tua fé, tu ia perder a tua fé. E quando tu te desviares, e quando tu ires, tu volta e tu alegra os teus irmãos, tu enche os teus irmãos, tu vai ensinar os teus irmãos. E é isso que Jesus faz. Hebreus diz para nós, no capítulo 7, uma partezinha bem pequenininha do versículo 25, se eu não me engano, 25b. Ele diz que ele vive para interceder por nós. Ele pode nos salvar completamente, diz o texto. Ele não pode salvar pela metade, ele não é um sacerdote que apenas morreu, porque todos os sacerdotes do Antigo Testamento, eles morreram, eles esperam pelo Senhor.
mas o Senhor da eternidade, o Deus Todo-Poderoso, o grande sumo sacerdote, ele vive diante de Deus Pai para interceder por nós. Meu irmão, minha irmã, em algum momento, e isso acontece todos os dias, há o nosso nome na boca do Senhor Jesus. Já parou para pensar isso? Eu vou repetir, meus irmãos. O nosso nome, em algum momento, e durante toda a eternidade, o Senhor vai continuar fazendo isso. Ele vai começar a interceder por nós, porque o Senhor é o sumo sacerdote que vive para interceder por nós. O Senhor é todo poderoso, Ele está diante de Deus Pai nesse momento, revelando alguns corações aqui nessa noite, e falando que Ele quer uma amizade profunda contigo, e Ele intercede nessa noite, com o teu nome, diante de Deus Pai. Amém? Jesus não somente ensinou a maior prova de amor com a morte, mas na ressurreição, na comunhão, e consequentemente isso vai desembocar na nossa missão. Eu queria ler Lucas 10 com vocês, se vocês puderem abrir em Lucas 10. Porque essa história não começa em Lázaro, essa história ela vai começar na casa dessas duas mulheres. Antes de nós chegarmos no extraordinário, nós vamos passar pelo simples, pelo comum, pela visita, pela hospedagem. E assim conosco também. Nós não vamos começar a conversar com um amigo e ser teletransportado para a igreja e ele já vai sair batizando. Não é assim que funciona. Tem um livro chamado Reformição, do Mark Driscoll. Ele é fantástico. Quem já leu ele pode dizer. Ele ensina como que nós devemos ser missionais. E o que mais fica gravado nesse livro é que nós temos que ser amigos. Nós precisamos de uma amizade profunda e verdadeira com aquelas pessoas que nós queremos levar ao Senhor Jesus. E todos nós vamos ver isso acontecendo na vida de Marta e na vida de Maria. Lucas 10, versículo 38. Marta e Maria. Quando eles vinham seguindo viagem, Jesus entrou em uma aldeia. E certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã, chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços, e então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de a minha irmã ter deixado que eu ficasse sozinha para servir? Diga-lhe para que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Nós olhamos para esse texto e logo a gente já quer julgar a Marta e falar: se eu estivesse naquele lugar de Marta ali, eu estaria igual a Maria, eu estaria aos pés de Jesus, contemplando Jesus. Mas ela também queria fazer algo, porque quem nunca recebeu uma visita em casa, uma visita importante em casa, queria deixar tudo ok, principalmente as mulheres aqui. Vocês querem deixar tudo ok, não com cheiro de clorofina, bota um cheirinho, faz um negócio, arruma tudo, deixa a casa brilhando, e quando a pessoa chega, tu ainda quer servir mais ainda. Daí a mulher vai lá e faz um quitute e traz para a pessoa, e Marta estava preocupada com isso, ela estava andando para um lado e para o outro, será que está tudo ok, será que está tudo bem, e tal, só que esse não é o problema, porque mais tarde nós vamos ver uma mesa posta da mesma maneira, ela vai servir, só que aqui ela começa a se autocompadecer, ela começa a dizer: aí está ela, e eu estou aqui, servindo igual uma louca, correndo para lá e para cá, toda descabelada, enquanto Maria está ali nos pés de Jesus. Aí é bem bom, é fácil, vou reclamar. E já começou a falar: olha só, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. E quantos de nós não somos assim na obra do Senhor? Ou se você não conhece o Senhor, você está visitando a igreja pela primeira vez, quantas vezes nós somos assim na nossa casa mesmo, no nosso serviço? A gente acha que faz demais, muitas vezes. E na igreja isso ocorre. Nós andamos para um lado e para o outro e não desfrutamos do ponto principal. Servir é bom, servir é maravilhoso,
mas estar aos pés do Senhor, no descanso, e ouvindo e aprendendo do Senhor, é muito mais importante. E Jesus disse isso para ela: olha só, tu está muito preocupada com muitas coisas, já está até reclamando aqui, mas a melhor parte é essa parte, é estar aos pés. Você pode olhar para um lado, tu pode olhar para outro lado nessa noite, tu pode olhar para cima, para baixo, para qualquer lado que tu olhar para dentro dessa igreja. A graça do Senhor está aqui. O Senhor Jesus está na casa. Só que a gente se esquece disso. A gente entra no automático. Muitas vezes entra, a gente tem que preparar o culto, tem que fazer tudo ocorrer certinho e tal. Mas, irmãos, Jesus está aqui. O Senhor Jesus, o Rei de todo o universo, está aqui nessa noite para ser adorado, para ser olhado, para ser desejado, para nós desfrutarmos disso. Não perca a oportunidade nessa noite, nessa tarde para a noite, de estar aos pés do Senhor. Há muita coisa para ser feita, e vai ser feita no seu devido tempo, mas esse é o momento de nós nos dobrarmos ao Senhor, estar aos pés dele, assim como Maria fez aqui nesse momento. Eu também, talvez faria a mesma coisa, tu também faria a mesma coisa, a gente ia ficar correndo de um lado para o outro, tentando fazer alguma coisa para o Senhor, na parte da casa, mas Jesus, Ele está à vontade na casa. Jesus, Ele é um amigo presente. Ele é Emanuel. Jesus é todo-poderoso, transcendente, glorioso, majestoso, santo. Ele é transcendente, Ele transcende, mas Ele também é imanente. Ele está aqui neste lugar. Assim como estava naquela casa. E Maria conseguiu entender isso. Ele está ali em uma casa humilde em Betânia, e a amizade e o amor de Jesus por essa família não começa no extraordinário, ela não vai começar no milagre, ela vai começar na vida comum, na amizade, na rotina, na presença, nas vezes que Jesus esteve ali. Esse vai ser o primeiro momento que nós vamos ver que ele chegou nessa casa. No segundo momento, muito provavelmente, e nós não podemos bater o martelo, mas Jesus esteve muitas vezes nessa casa. Por quê? Pensa comigo, da próxima vez que Jesus estiver diante deles, ele foi a um lugar onde ele amava muito Lázaro. Então, essa família era benquista por Jesus, eles recebiam Jesus, Jesus descansava nesse lugar. E nós, como temos tratado esse momento de devoção ao Senhor? Esse momento de devoção, ele é um momento de correria, de eu tenho só 2 minutos aqui para orar agora, eu só tenho esse tempo para me ler aqui agora, e eu não desfruto do Senhor. Meus irmãos, tudo isso tem que ser muito prático para nós. Isso tem que ser muito objetivo para nós. Nós precisamos nos voltar ao Senhor. O Jack pregou algum tempo atrás aqui e falou em voltar ao monte. Nós precisamos voltar a subir o monte do Senhor. Nós precisamos estar aos pés, desfrutando do amor de Cristo. E muitas vezes nós estamos como Marta, querendo performance, querendo performar. Mas o mais importante não é o que nós podemos fazer por Jesus. Isso é importante, isso é necessário. Mas o mais importante é o que nós podemos fazer com o Senhor Jesus. Na presença de Jesus. Com a presença de Jesus. E o que nós temos feito? Será que nós temos aproveitado esses momentos com o Senhor? Lembre de que você é muito importante para Jesus. Ele é o teu amigo. Ele não te chama mais de servo. E a pior coisa que pode acontecer na vida de um cristão é nós apenas trabalharmos e não estarmos diante do Senhor. Apenas queremos performance. E a Bíblia diz que sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos do Senhor. E Jesus amava a toda aquela casa. Jesus amava a Marta, Jesus amava a Maria, e Jesus amava Lázaro. E nesse segundo momento que o Senhor vai se apresentar, é por um socorro, é um pedido de socorro, é um pedido de ajuda. E eu queria ler um texto com vocês. E eu queria pedir muita atenção agora, porque esse momento do texto pode ser que alguém se perca.
Porque quando a gente lê um texto de mais de 3 versículos, acontece o quê? A gente começa a meio que dispersar, começa a meio que dar sono, todas aquelas coisas que o ser humano é capaz de fazer. Então presta muita atenção nesse texto. Esse texto, ele é sensacional. Ele é o centro do sermão. João capítulo 11. Abra aí, nós vamos ler juntos. Aleluia. Acho que todos encontraram. João 11. Amém? Um homem chamado Lázaro estava doente, e ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava a Marta e a irmã dela, e também a Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que um dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, ele acrescentou: nosso amigo Lázaro adormece, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, ele está salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tinham falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês me alegro de que não estivessem lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o mestre. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria. Isso é muito importante a gente entender. Muitos dos judeus, eles foram lá porque eles conheciam essa família. E o luto era grande. E já no 4º dia, esses judeus, eles estavam ali, pranteando junto, estando junto com Marta, com Maria. Versículo 21? Não. 19. Muitos dos judeus já vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada na casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei, mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eis que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta havia o encontrado. Jesus, ele não foi até a aldeia, ele ficou aonde Marta procurou ele. Marta foi ao encontro de Jesus desesperada, querendo algo, procurando por socorro. Jesus não entra na cidade e Jesus fica parado ali,
Vocês perceberam isso? Jesus está parado e ele fala, vai lá e chama tua irmã. E Jesus não entra na aldeia. E aí vem Maria correndo. E Maria faz de novo aquilo que ela já tinha feito. O que o Senhor ficou parado fazendo ali? Vamos lembrar que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, sacerdote, o grande sumo sacerdote, ele é o nosso intercessor. Jesus ficou parado ali, até Maria vir correndo. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam, vendo levantando-se depressa para sair. Seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-la, lançou-lhe nos pés, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que estavam acompanhando também choravam, agitou-se no espírito e comoveu-se e perguntou, aonde vocês o puseram? Eles disseram, Senhor, venha ver. E Jesus chorou. O menor versículo da Bíblia, o versículo mais impactante que nós temos. O Senhor que sabe de todas as coisas, o Senhor Todo-Poderoso, chora por seu amigo. Já fazem 4 dias que Lázaro está naquele túmulo. Então os judeus disseram, vejam o quanto ele amava. Mas alguns diziam, será que ele que abriu os olhos dos cegos não poderia fazer algo para Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si, foi até o túmulo, que era uma gruta, cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou, tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse, Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu, eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças eu te dou porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, porque criam que tu me enviastes. E depois de dizer isso, clamou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarradas, com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou, desamarrem-o e deixem-o que vá. Esse texto, ele é maravilhoso, meus irmãos. Jesus está contrito, Jesus está chorando por seu amigo. Quanto de nós passamos por isso, mas não temos o poder que o Senhor tem? E Ele tinha todo o poder, e Ele fez algo, e Ele ressuscitou a Lázaro. Pense comigo, 4 dias ele já estava daquele jeito, já estava morto. Marta, ela fica pensando só no futuro. Quando ela chega diante do Senhor, ela fica pensando, Senhor, olha, se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Maria também, os judeus, eles ficam incrédulos, pensando no que Jesus poderia fazer. Por que ele curou o cego e não vai agora ressuscitar um morto? Será que ele não podia fazer nada para ele morrer? Eu acredito que eles nem cogitavam essa hipótese que Jesus poderia ressuscitar alguém. Mas será que não dá para fazer nada? Por que ele não fez nada? Por que ele não veio antes? E Jesus é aquele que tira toda aquela concepção que Maria e Marta tinham do Antigo Testamento, que a ressurreição dos mortos vai acontecer um dia, e Ele traz para o presente na vida dela. Se nós estamos doentes, nós não precisamos de um livro para dizer para a gente como é que se faz uma cura. Se nós estamos precisando de justiça, nós procuramos um advogado que possa advogar ao nosso favor. E se nós estamos enfrentando o último inimigo das nossas vidas, como diz 1 Coríntios, nós precisamos de um salvador para as nossas vidas. Precisamos de alguém que grite o nosso nome, vem para fora. Em Jesus, toda a doutrina vira pessoal. Em Jesus, aquela doutrina da ressurreição virou pessoal naquela hora. Vamos fazer um exercício agora. Pensa só, 4 dias
morto. 4 dias apenas. Nós não estamos falando uma semana, nem um mês, 4 dias. Sabe por que a gente consegue imaginar isso? Primeiro, porque cada um de nós aqui, preste atenção agora, cada um de nós aqui passou anos das nossas vidas mortos. Então é fácil de imaginar, não são 4 dias. Muitos aqui conheceram o Senhor depois dos 20 anos, então estava 20 anos morto. Um morto vivo, sem o Senhor Jesus. É fácil de imaginar, 4 dias morto. Também é fácil de imaginar 4 dias, porque muitas vezes mesmo nós, novas criaturas em Cristo Jesus, ressuscitados com Ele, como diz Efésios, nós passamos por morbidão espiritual. Nós passamos por momentos na nossa vida que nós deixamos de nos alegrar no Senhor. Então são muito mais do que 4 dias, muitas vezes que nós passamos sem buscar ao Senhor, sem ler a sua palavra. Parece que nós estamos atados, assim como Lázaro, ressuscitado, novo, nova criatura, mas não é à toa que o apóstolo Paulo fala que nós temos que nos revestir do novo homem, porque nós tiramos essas vestes e algumas vezes começamos a nos enrolar, assim como Lázaro estava enrolado. Então não é difícil para a gente entender, porque nós estávamos mortos, mas a gente acaba esquecendo disso, e não nos alegramos no Senhor quando estamos na casa dEle, diante da família dEle. Meu irmão, Jesus está te chamando hoje, de volta. Talvez você saiba do que eu estou falando, eu não tenho noção, mas muitas vezes nós estamos enrolados em vários emaranhados que nós mesmos fazemos com o nosso pecado, e o Senhor te chama hoje para voltar aos pés dEle, te chama hoje a não ficar somente observando o que está acontecendo, mas se lançar aos pés de Jesus. E eu queria ler João 12 com vocês, que é a continuação desse texto, que é para onde a gente vai. Porque agora Lázaro, o amigo de Jesus, está vivo, está ressuscitado diante do Senhor. 12, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, aonde Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos, preparou-lhe ali uma ceia. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando-lhe um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés do Senhor Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Jesus ressuscita Lázaro. A gente nota já que Maria já está diferente, né? Que Marta, perdão, já está diferente. Marta já não reclama, ela só serviu agora. E ela serviu com alegria. Imagina esses 3 irmãos parados. Imagina tu. Consegue te imaginar tu assim, ó? Pô, Jesus te ressuscitou. E tu está na mesa com o Senhor sentado. Tu fica, pá, Jesus, Ele me ressuscitou. É esse ponto que a gente tem que pegar de novo. É isso que se perdeu da gente. Porque nós estamos na casa de Deus e o Senhor nos ressuscitou. E aonde que estão os aleluias? E aonde que estão os glória a Deus? E aonde que estão os dons expressos na alegria de servir o Senhor? O Senhor está na mesa conosco, olhando para os nossos olhos com amor, com ternura, com alegria, porque Ele viu o seu filho de novo, o seu amigo ressuscitado. Lázaro estava morto, assim como cada um de nós aqui estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, na nossa vã maneira de viver. E como que nós temos respondido a isso? Caminhando para o final, eu quero ler o último texto, Efésios 2. Efésios 2, para a gente entender por quê. Por que o Senhor nos ressuscitou? Essa é a grande pergunta. O sermão não é sobre Lázaro. A gente usou Lázaro como um exemplo, mas o sermão não é sobre Lázaro. O sermão é sobre nós. Como que nós respondemos ao que Jesus fez.
Alguns pastores dizem que o maior milagre que pode acontecer na vida de um cristão não é uma cura. O maior milagre que pode acontecer na vida de um cristão é ele se tornar uma nova criatura. É o novo nascimento, é o cair as escamas dos olhos, e ele abrir os olhos e ver que estava tudo errado. Estava tudo errado. Meu Deus, é assim então, é assim. Os nossos olhos estão abertos, então nós temos que responder a essa verdade do Evangelho. O motivo pelo qual Jesus nos ressuscitou está em Efésios 2. Do pecado para a salvação pela graça. E lhes deu vida. E lhes deu vida. E lhes deu vida. 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 Nós estávamos mortos e o Senhor nos deu vida. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andavam no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que hoje opera nos filhos da desobediência. Entre eles também, nós todos andávamos no passado, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne, dos nossos pensamentos, e éramos por naturezas filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nas nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nos lugares, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Jesus te deu vida em primeiro lugar, para que você não continuasse vivendo uma vida no pecado, para você não morrer no pecado. Lembra no Éden o que acontece? Deus expulsa o homem do jardim do Éden assim que ele peca, porque se ele continuasse dentro do Éden, ele ia comer do fruto da vida, ele ia permanecer eternamente no pecado e eternamente afastado de Deus. Mas o Senhor expulsa por amor, o Senhor joga para fora eles, para trazer de volta através de Cristo Jesus. O plano de Jesus não é um plano B, o plano do Senhor não é um plano B, plano C, o plano de Jesus é perfeito para as nossas vidas. Ele nos ressuscita em primeiro lugar, para que nós não vivamos mais no pecado, e Ele insiste em se enraizar nas nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós não possamos ficar andando no pecado, caindo de uma maneira desordenada. Não é para isso que Jesus nos chamou. Homem e mulher, irmãos, nessa noite, nós precisamos nos voltar para Jesus e não continuar na vida de pecado. Em segundo lugar, para você não andar mais como esse mundo caído anda, é o começo do sermão. O mundo caído diz como que nós devemos amar, como que nós devemos servir, como que nós devemos trabalhar, mas o Senhor nos chamou para que nós não andássemos conforme esse mundo. Romanos 12, nós temos que nos conformar à imagem de Cristo, nós temos que renovar o nosso entendimento, para que a gente possa experimentar qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Em terceiro lugar, para que não seja mais dominado por demônios. Antes de estarmos diante do Senhor, demônios nos atormentavam, demônios comandavam a nossa vida. Sim, a Bíblia fala sobre isso. Efésios está falando que era um poder das hostes malignas que faziam com que nós caíssemos, e o Senhor vem nos livrar disso. Em quarto lugar, para não ser mais filho da desobediência, mas filho de Deus. Jesus é o teu amigo que muda a tua natureza. A nossa natureza é inclinada para desobedecer. A nossa natureza era inclinada para a rebeldia, para a desobediência. Mas o Senhor muda completamente a nossa natureza. Aleluia. Em quinto lugar, para não andar mais como loucos nos nossos desejos carnais e pensamentos maus. Jesus é o teu amigo que transforma a tua vida em um testemunho de santidade para os teus amigos. Aquele amigo que não conhece a Jesus, ele vai te olhar, ele vai olhar para mim, vai olhar para ti e vai dizer: aquele cara ali, ele vive diferente. Aquele cara ali, quando eu precisar de socorro,
ele vai te procurar. Quando ele precisar de ajuda, ele vai te procurar, porque a nossa vida não é mais a mesma, meu irmão. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos de santidade. Em sexto lugar, para você sair daqui fazendo missão, Jesus é o teu amigo que te dá uma ordem. Lembra no começo? Vos ameis uns aos outros, mas a ordem não acaba por aí. Jesus diz: ide, ide. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A nossa vida tem que ser um testemunho vivo durante a semana para os nossos amigos. Lázaro acaba morrendo depois disso. A Bíblia não narra, mas Lázaro acaba morrendo, a gente sabe disso. Marta morre, Maria morre, os discípulos morrem, muitos de forma horrenda, os pais da igreja morrem, aqueles reformadores que fizeram nós ter a Bíblia do jeito que a gente tem, eles morrem também. Mas a boa notícia é que o teu sumo sacerdote vive, ele vive para interceder por cada um de nós aqui. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor intercede por nós, Pai. Nós precisamos da tua intercessão, Jesus, pelas nossas vidas, Pai. Nós precisamos também ser melhores amigos, Pai. Interceder pelos nossos amigos, nos importar, Senhor, com os nossos amigos, Pai. Nós não temos todo o poder, mas nós cremos num Deus todo-poderoso que pode fazer através da oração, porque na oração há poder. O Senhor nos dá poder, Senhor, na oração, Pai. Nós temos amigos que estão enfermos, nós temos amigos, Senhor, que estão passando por problemas, Senhor amado. Nós temos colocado durante as semanas esses amigos, e nós cremos que o Senhor já tem feito algo maravilhoso através das orações do teu povo, Jesus. Pai, que nós não venhamos a viver apenas para nós, o nosso mundinho, Senhor, olhando aquilo que nós queremos, mas que nós possamos, Senhor, desfrutar, Senhor, das amizades, Pai, que o Senhor tem nos dado, Senhor, com os nossos irmãos, Pai, e servi-los, Pai, em nome de Jesus. Queremos servir ao nosso irmão, Senhor. Aleluia. Ouvimos um sermão poderoso aqui na Igreja Vintage hoje, e você em casa que acompanhou a transmissão certamente também foi abençoado por essa palavra. Nós queremos te convidar a se juntar a nós da missão do Senhor Jesus aqui em Porto Alegre através da Igreja Vintage. Aqui na tela estão aparecendo algumas maneiras que você pode se juntar a nós de forma financeira, contribuir e nos ajudar custeando financeiramente o avanço do Reino de Deus aqui em Porto Alegre, que é a capital menos evangelizada do nosso Brasil. Você pode fazer isso através do QR Code que está aqui embaixo ou da chave Pix. Faça isso ofertando ao Senhor Jesus de forma generosa e de forma alegre. Tenho certeza que o Senhor Jesus vai abençoar a tua vida. Também já quero aproveitar e te pedir que, se você ainda não é inscrito aqui no canal, você se inscreva, ative as notificações para poder receber todos os conteúdos que são postados aqui e certamente vão servir de bênção para a sua vida, para a sua família, aonde você estiver. Que o Senhor Jesus te abençoe e te esperamos de novo aqui durante essa semana com os conteúdos, ou domingo que vem com as novas transmissões do culto, se o Senhor não voltar antes disso. Jesus te abençoe. E eu conheci tudo isso através da internet. Eu estava acessando a internet, estava um período bem difícil na minha vida, bem ruim, minha esposa estava em outro estado, e eu conheci a Cavalo Branco através de uma maçonaria que o Jack estava. Eu vi que tinha vários pregadores e eu olhei um pregador de Porto Alegre. E aí tava o Jack e eu tem um cara que fala sobre isso, que é o que eu tô passando. E eu tava apavorado, tava separado, minha família tava destruída, e eu comecei a frequentar a Cavalo Branco. Comecei a visitar a Vintage, comecei a me apaixonar pela igreja, pelo trabalho do pastor, e eu conheci tudo isso através da internet. Então, minha esposa e eu acabamos nos reencontrando, nós nos reconciliamos, voltamos para Jesus, e aconteceu uma restauração no nosso casamento, e foi uma bênção, e até hoje nós estamos aqui na Vintage. Agora, recentemente fui ordenado pastor pela graça, pela misericórdia de Deus. Era para ter tudo dado errado, e o Senhor fez a gente voltar para o caminho dele. Esse vídeo, na verdade,
trabalho nós estamos fazendo ele porque nós precisamos dar um passo a mais. A gente precisa que mais pessoas também conheçam o Senhor Jesus através da internet, que é a ferramenta que a gente tem utilizado. Só que as nossas câmeras não são tão boas assim. Nós precisamos de uma câmera. A gente precisa de uma ajuda de 250 pessoas. Com o valor de R$100 a gente consegue alcançar essa câmera que vai alcançar muitas pessoas. Cara, assim como eu, vou também ofertar. Eu peço a tua ajuda. Clique aqui em algum lugar, vai estar embaixo ou em cima, e você vai poder participar disso. Não perca tempo, porque é uma oportunidade poder estar contribuindo na obra do Senhor. Se você foi atingido, se você foi impactado de alguma maneira pelo trabalho do pastor Jack, faça isso, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus.